Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Vamos falar aí de Fortaleza 1, Fluminense 1, no café requentado do Campeonato Brasileiro. Certo? Falar desse jogo aí, gente, e de alguns pontos. Tô aqui com o relatório, tá? Lance a lance, mas eu vou tentar fazer um resumo assim, o mais breve, né, possível daquilo que é essencial. O jogo começou bastante movimentado, né? O Fluminense consegue ali aos 6 minutos tentar chegar pela esquerda numa jogada de fundo, que no jogo anterior foi o que decidiu, né? Duas jogadas de fundo, uma na trave com Caio Paulista e a outra foi o gol do Fluminense. E o Fluminense, que tem, sob todos os aspectos e modalidades, uma extrema dificuldade para criar situações de gol, situações, né, de perigo para o adversário. E você que está assistindo esse vídeo, deixa a curtida, compartilha, comenta, deixa a sua opinião sobre esse empate do Tricolor fora de casa sobre o até então, contra o até então líder da competição, o nosso aí adversário Fortaleza, grande equipe aí do futebol do Ceará. Um abraço para todo o povo do Ceará. Vem uma resposta ali imediata aos 8, né? E a gente começa a perceber o problema dos pontas curupiras. O que eu quero dizer com isso? O velho problema que vinha desde Odair Hellmann. Ele joga com os dois pontas, ambos com a perna invertida, convergindo para o meio. Tudo bem, pode ser uma estratégia, porque nessa conversão ali você tenta dominar com os três jogadores, né? Os dois pontas mais o meia central, a intermediária do adversário, e pode soltar os laterais, né? Para um avanço, para usar o corredor. Só que essa jogada de corredor aconteceu aos 9 e foi invertida. Foi uma saída de bola do Flu que o Calegari pega e dá na paralela para a velocidade do Caio Paulista, isso daí aos 9, certo? E pouco acionado, né, essa jogada de fundo que é muitíssimo importante no futebol. Por quê? Porque quando você leva a bola para o fundo, você empurra o bloco de defesa do adversário para trás e cria as condições de pressão. Então você consegue infiltrar os seus jogadores na área, 2, 3, e ainda tem ali a possibilidade de uma segunda bola, né? Tanto para um chute como para retomar a posse e reconstruir a jogada, ou seja, de botar o adversário com, né, ali a bunda na parede. Aos 11, uma trama do Leão, certo? Uma troca de bola interessante que o Marcos Felipe vai interceptar. E essa trama do Leão aí aos 11 foi a arma do Leão no jogo inteiro, tá? Que era essa bola enfiada, principalmente nos espaços da intermediária do Fluminense. E quando é que eles aconteciam? De duas maneiras. Quando o Fluminense saía para o ataque de uma forma muito lenta, sem movimentação, sem aproximação, certo? Com os pontas convergindo para o meio, sendo facilmente marcado, né? Não chegou uma bola no Fred, não tem uma ultrapassagem, 1, 2, uma tabela, nada. Então o Fluminense era facilmente marcado, o adversário recuperava essa bola e saía em velocidade. E nisso você tem lá, né? Caio Paulista, Nenê, Biel, o Fred mais à frente, o Martinelli vindo de trás. Você tem essa perda e o adversário saía rápido em velocidade. E aproveitava muito esses espaços para fazer enfiadas de bola em velocidade para os seus atacantes. Em diversos momentos do jogo isso aconteceu, certo? E o Fluminense, aliás, o gol deles foi assim, a gente vai chegar no gol deles. E o Fluminense chegou ali numa bola parada do Nenê sem perigo aos 14, e depois uma outra virtude do time, que é quando a gente consegue avançar a nossa marcação para marcar essa saída de bola de pé em pé, essa saidinha burra aí que virou uma moda no futebol brasileiro. Até os 15, um jogo equilibrado, truncado, com ligeira superioridade do Fortaleza, que trabalhava melhor a bola, né, que ocupava melhor os espaços ofensivos, notadamente os que o Fluminense cedia ali na sua intermediária, né, quando avançava, perdia a bola e o Fortaleza saía em velocidade para criar essa jogada, ou então quando o Fluminense
faz ali aquele jogo muito dispendioso de marcação, que é de retornar muito, né? Trazer muitos pontas, certo? Para marcar a subida do adversário pelos flancos. E o que acontecia? O Biel recua muito e acaba o Biel anulado no seu potencial, que é o quê? Que é o drible, que é o contra um, que é a jogada criativa, que é aquilo que pode desequilibrar o jogo. Então você faz dos pontas secretários de lateral. Mata aí o potencial de alguns jogadores, como Biel, Kaique, foi assim, mesma coisa. Kaique caiu de produtividade, foi pro banco. Assim, né? Nesse jogo físico maluco, de retornar o ponta quase que como um secretário de lateral o tempo todo. E o Leão depois chega aos 20 no escanteio ensaiado, né? O Fluminense aos 23 ali numa jogada com impedimento, mas numa outra bola retomada, né? Foi o pouco que funcionou do Fluminense era essa marcação quando adiantava e conseguia um sucesso. Mas o que a gente viu do Fluminense até 25 foi o seguinte, né? O André dava uma cincada, o que era para liberar os laterais, o que não aconteceu, né? Os nossos laterais não conseguiam progredir para buscar contato com ponta, acionar o ponta, de repente até um deslocamento do Nenê ali, por um lado, ora pela direita, ora pela esquerda, para tentar uma triangulação, certo? Então o Martinelli vinha de trás só na armação da jogada, sozinho, né? E ninguém movimentava, ninguém dava opção. Martinelli pegava a bola, olhava para o mundo e todo mundo marcado. Os três ali, né, marcado. E o Fred voltando muito para buscar o jogo, né? Pouca aproximação, pouca movimentação. E o Fluminense caía fácil na estratégia de marcação do adversário, que aproveitava bem, saía em velocidade e aproveitava os espaços que o Fluminense cedia. Sintoma: quantas vezes o Fred saiu da área para tentar armar o jogo e quantas bolas chegaram para o Fred em condições de finalização. Então estamos falando de um Fluminense que não cria, que joga muito recuado para se defender e também não contra-ataca. 28, outra bola alçada aí com perigo, aquela bolinha que o Fortaleza da intermediária lança para o jogador que vem correndo de frente, né, para tentar chegar no gol do Fluminense, né? Aos 29, outra bola alçada dessa, outro lançamento, notadamente os perigosos, aquele em diagonal que vinha da direita para a esquerda, direto da intermediária, e pegava a nossa defesa desorganizada. Mas aos 29 aí uma boa chance ali do David, e o David estava impedido, né? Aí eu não pergunto, será que não é melhor inverter o Biel e o Paulista? Porque o Paulista tem mais força e seguraria melhor esse ímpeto do Fortaleza no primeiro tempo pelo lado direito. E ao mesmo tempo a gente resolvia esse problema dos pontas curupiras. E aí o Fluminense aos 32 tenta chegar de bola parada, nem isso estava funcionando. E o Fluminense consegue armar um contra-ataque, que é uma das propostas do Fluminense, apenas aos 33, com o Caio Paulista errando o último passe, né? De novo, né? Aos 37 do primeiro tempo, o Fortaleza leva perigo nessas infiltrações, aproveitando esses espaços do Fluminense, que ele cede ou por recuar demais, de forma desorganizada, matando seus pontas, sem conseguir contra-atacar, deixando o adversário dominar o seu campo, notadamente a intermediária, ou nesses avanços inefetivos, em que a gente perdia a bola e cedia ali um contra-ataque para o adversário e que aproveitava ali a nossa defesa desorganizada. O Leão foi melhor, tá? Tem a bola, mas não só tem a bola, tem que quebrar também essa mitologia da posse de bola. O Leão tinha a bola, mas sabe o que fazer com ela. Porque o problema não está nessas dicotomias aí ao estilo Mauro César. Oh, é retranqueiro. Olha a posse de bola, os números. Não, o problema não importa se você vai fazer um jogo mais defensivo ou ofensivo. Você tem que encontrar, independente do seu estilo e proposta de jogo, modelos de eficiência. E esse ferrolho do Fluminense não é ferrolho porque toda hora a gente está exposto, tá certo?
E, portanto, é uma retranca mal feita. Nada contra a retranca. Vários times foram defensivos, jogando um futebol mais defensivo, hoje chamado aí na nova língua do futebol, de futebol reativo. Então, independente de você ter mais ou menos a bola, o que importa, desculpa, gente, é a efetividade que você tem no seu jogo e a capacidade que você tem, né, de ser eficiente dentro da sua proposta de jogo. Um exemplo, o Fluminense jogou bem contra o São Paulo e a bola ficou com o São Paulo. Mas o Fluminense era o quê? Organizado, efetivo e objetivo e conseguiu jogar melhor que o São Paulo. O segundo tempo, a tônica parecia mudar um pouco, né? Uma falha defensiva ali, o Fortaleza chega, mas depois disso, né, o Fluminense começa a usar um pouco mais os flancos, os laterais começam a aparecer um pouco mais, e numa jogada pela direita, no avanço do Calegari, ali numa jogada que teve mesmo o sentido de uma jogada trabalhada, o sentido de uma jogada bem construída, ele tenta o cruzamento que é interceptado, gera o escanteio, certo? E o Fluminense faz o gol, né, numa cobrança do Nenê, um desvio no primeiro pau do Nino, e no segundo pau, o nosso Caio Paulista, o artilheiro dos gols imaginários, ele, esperto, vai lá, escora e abre o placar para o Fluminense, né? Aos 13, o Fluminense tenta outra jogada de fundo com o Egídio. Por quê? Quando o André fica mais e dá aquela cincada, né, forma a trinca ali atrás justamente para soltar os laterais, ou como alas, certo? Para ocupar a faixa do meio numa dinâmica ali, né? Para fazer um jogo cruzado, para fazer aquela ultrapassagem cruzada, né? Porque aí o ponta vai para o fundo e o ala converge para o meio, ou então para buscar o fundo mesmo, com o apoio dos pontas, certo? E do ponta de lança ali, do meia central, como se diz hoje em dia, que era o Nenê, que pode encostar para ter essa triangulação. Aos 13 acontece, certo? E ali acaba o Fluminense nessa jogada do Egídio. Depois tem uma bola do Nenê de fora da área, que ele chuta fraco e o goleiro defende. E o Fortaleza, depois disso aí, depois de um ensaio do Fluminense ali, né, jogou mais ou menos 10 minutos, jogou mais ou menos ali dos 10 aos, na verdade uns 7, 8 minutos, né? O Fluminense jogou ali dos 10 até os 17, ou dos 9 até o 17, então o Fluminense jogou 10, 11 minutos de futebol no segundo tempo e só, né? Quando ele buscou um pouco mais o fundo, tentou uma jogada, tentou uma aproximação, uma tabela, ou seja, aquilo que é elementar no futebol e mais básico em qualquer time, que joga ofensivamente ou não. O Fluminense buscou ter um pouco mais de movimentação na frente, né? E buscou mais a aproximação dos jogadores, usando aí principalmente os flancos, com a subida dos seus laterais, aproveitando, né, que o André é um jogador que ficou mais plantado, dava essa cincada, formava a trinca ali atrás para soltar os laterais. Só que o Fortaleza depois retoma o jogo e foi mais perigoso, tal como no primeiro tempo. E notadamente nessas bolas alçadas da intermediária, nesses lançamentos, pegando sempre a nossa defesa desorganizada, nesses espaços, né, nesse latifúndio, como diz o meu irmão Fábio, que o Fluminense cede na sua própria intermediária, né, e que explica quase sempre o domínio dos adversários sobre o Fluminense. O Fortaleza, com um bom toque de bola, de forma objetiva, foi lá, né, aos 20, em mais uma boa jogada, mais uma boa de trama, armada na nossa intermediária, só que dessa vez um passe na paralela e o Leão chega no fundo com perigo. Aos 22, o Marcos Felipe salva. Salva o quê? Mais uma bola dessa em diagonal. Aproveitando sempre o quê? Esse descolamento, né, desses três jogadores ali, dos dois pontas e do meia, e dos dois jogadores que ficam na volância. Opa, calma aí, gente, que programa amador é assim mesmo. E que ficam ali na volância. Fica esse espaço, esse buraco aqui. Todo mundo tá vendo esse buraco. E ali os nossos adversários jogam. E o Fortaleza aproveitou muito bem e merecia ter vencido a partida. E aí, aos 23, numa enfiada de bola ali da intermediária, jogador livre, forçando o jogo pela esquerda, né? Frágil, muito frágil ali,
O Biel não tem até constituição física para ser esse secretário de lateral, né? Nesse espaço, o jogador do Fortaleza pega a bola, olha para o mundo, etc, etc, e mete para a área em elevação, né? O jogador do Fortaleza entra livre, domina, leva para o fundo, cruza, e o Fluminense, né, o jogador do Fortaleza cruza, né, centra a bola, e depois o Fluminense sofre um empate quando o jogador do Fortaleza vem fechando no meio para finalizar, antecipando o Nino, né? E depois disso o jogo dá uma caída de ritmo, mas a tônica é o Fortaleza melhor, porque é mais bem treinado, é mais organizado, tem uma proposta de jogo, né? Tem um estilo de jogo bem definido, que o Fluminense, no meio do ano, ainda não tem, porque parece um time que ainda não deu 2 treinos, certo? Aos 30 ali, ele tenta aquelas substituições 6 por meia dúzia, que são inócuas. Só que aí ele surpreende um pouco porque tira o Teixeira, talvez muito cansado, por conta desse secretariado de lateral que ele faz. O Casares entra ali mais para jogar pelo lado esquerdo, às vezes até revezou um pouco com o Nenê foi mais para a ponta, o Casares veio pelo meio, não adiantou muito. O Abel entrou no lugar do Fred, tal como o Fred não recebeu uma única bola em condições de finalizar, o padrão do jogo cai em função do cansaço e no final a verdade é que o Fortaleza foi melhor que o Fluminense e mereceu vencer, certo? Eu quero ver o que o Roger vai falar. Será que foi um empate com sabor de vitória também, Roger? Pois é. A todos que assistiram esse vídeo, eu agradeço muito. Peço a inscrição de quem não for inscrito, deixa a curtida, compartilhe esse vídeo, ajude o Peladeiro do Comentário Esportivo, ajude o Laranjeira Rádio, tá certo? Sou Teixeira Mendes, fico por aqui e desejo a todos uma excelente semana de muito trabalho, muita paz e muita saúde. Vou lá que agora eu vou escrever a minha coluna lá no Explosão. Valeu, galera!